Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, tua família. Se enche da presença do Senhor ao ponto de transbordar. Não deixe um espaço sequer vazio. Enche de Deus. A presença do Senhor em nós arranca de nós a ansiedade, arranca de nós tristeza, arranca de nós angústia, incerteza, dúvida, espírito de confusão, nada disso. Esteja certo que o Senhor é contigo. E o que nos faz sermos certos de que o Senhor é conosco é a nossa busca, a nossa forma de buscar, o nosso modo de pedir, o nosso bater a porta, a nossa integridade, plenitude em Deus, a nossa adoração verdadeira. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, de que você depende dEle. E nesse sábado lindo, abençoado, do dia 5 de março de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 14 a seguir. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. O que nos aproveitou? E em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Glórias ao Senhor por essa passagem. Passagem esta onde alguns faziam comparação entre eles e os soberbos, entre eles e os ímpios, entre eles e os que não temiam a Deus, entre eles que diziam servir a Deus, mas comparavam com aqueles que não serviam a Deus. Você já passou por isso? Você que serve a Deus, que tem temor a Deus, que se acha justo, porque é Deus que nos julga. Você já passou por um momento em que você comparou você com algum ímpio, com algum soberbo,
com algum que não serve a Deus e nem temor tem. Porque às vezes nós podemos passar por isso. Eu quero te dizer algo. Pessoas que fazem esse tipo de comparação, não será porque estão observando demais o terreno e esquecendo que as riquezas estão sendo guardadas nos céus e não aqui na terra, onde as traças corroem, mas têm observado aquilo que é terreno, a matéria, o material, e assim começam a fazer comparação. Aquela pessoa não serve a Deus e prospera e tem dinheiro e adquire. Não será que o que tem chamado aos seus olhos é a própria concupiscência dos olhos ou a cobiça? Eu quero te dizer algo. Tudo isso são apenas justificativas que o inimigo tenta colocar em sua mente para que você afaste da presença de Deus. O inimigo ele começa a trabalhar na sua mente para pensar, fazer você levar a pensar que a sua vida é terrível comparada com a vida daquele que nem serve a Deus. Sim, o inimigo ele é muito astuto, mas os nossos olhos muitas das vezes estão tão atentos ao que é terreno que nós começamos a pensar até mesmo que a vida do ímpio é melhor, sem que ele se esforce. Será que Deus de verdade o tem como escolhido? A Bíblia nos diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino de Deus. Porque muitas das vezes, pessoas que têm muitos bens materiais, eles, se não tiverem um domínio da carne, eles levam a pensar que não dependem de Deus, que eles não precisam de Deus, porque tem muito apego àquilo que é terreno. E assim, aquele que se acha independente de Deus, meu irmão, não vai mesmo herdar o reino, porque tem colocado riquezas terrenas acima, riquezas terrenas como verdadeiros valores, e aquilo que tem de verdade valor tem ignorado. Não será por isso que às vezes você tem comparado a sua vida com a vida do ímpio que prospera? Você sabe mesmo que ele passa dentro de casa? Você sabe mesmo que tem traçado para ele? Você busca a Deus pelo que ele faz ou por quem ele é? Quando nós servimos a Deus pelo que ele faz, nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, de dificuldade, nós ficamos buscando entender os porquês. Nos falta fé. Ficamos aferindo a vida do outro com a nossa. Sim, porque não somos preparados para enfrentar lutas. Não somos preparados para enfrentar escassez. Aí no tempo da escassez nós ficamos questionando tudo, murmurando tudo, porque na verdade somos incrédulos. Porque na verdade não servimos a Deus por quem Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. E se Ele deixa um pouquinho de fazer, porque nós achamos que Ele deixou de fazer, mas Ele continua fazendo. Porque até mesmo as perdas que são livramentos é Deus fazendo nas nossas vidas. Até mesmo aqueles momentos que parece que Deus está ausente, é o mover de Deus para as nossas vidas. Deus não deixa de fazer, Ele não dorme, Ele está sempre fazendo. Até mesmo o silêncio de Deus é agir de Deus sobre a sua vida.
Mas a questão é que nós não somos preparados para enfrentar o silêncio de Deus. Ou, às vezes, achamos a falta de resposta. Às vezes achamos que Deus não está fazendo ou não ouvindo, porque servimos a Deus pelo que Ele faz. Cuidado! Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é, independente do que temos, independente do que recebemos, independente do que enfrentamos, independente do que passamos. Manter os nossos olhos em Jesus e não ficar aferindo a nossa vida com vida de ninguém. Quando os nossos olhos estão nele de modo constante, sem olhar para a vida do outro, vem a bonança para todos nós. Aquele cujo coração, cuja mente, corpo estão voltados a Deus somente, fazendo tudo para a glória de Deus, que servem a Ele por quem Ele é, que de verdade temem ao Senhor, Ele os tem como jardim particular, como tesouro particular. E assim, naquele grande dia, Ele vai nos poupar, como o homem poupa o seu filho que o serve, mas que serve de verdade, independente do que Deus faça na sua vida, independente do que Deus permita na sua vida. E assim, nesse grande dia, você verá a grande diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Busque somente andar na presença do Senhor, sem olhar para os lados, sem aferir, sem comparar. Deus sabe exatamente na vida de cada um como fazer, o que fazer e o tempo de fazer. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano és Tu, Criador dos céus e da terra, majestade. Ah, Senhor, manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nos enche com a Tua presença. Em o nome de Jesus, manifeste o Teu poder, Senhor. Enche essa vida, Deus, com a Tua doce e nobre presença. Senhor, porque a Tua graça é o que nos basta. Não importa, Deus, o que o outro receba. Tu és Deus justo. Deus, em o nome de Jesus, derrama o Teu querer, a Tua vontade sobre cada vida que me ouve. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos livrai de todo mal, de toda tentação. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado. Em o nome de Jesus.